No ano de 1895, a Argentina foi dita como o país mais rico do mundo. Na época, superior até mesmo aos Estados Unidos. Na França, existia um ditado para quando uma pessoa era considerada muito rica. Diziam que a pessoa era rica como um argentino, um país onde, em média, um argentino era 5 vezes mais rico que um brasileiro, repleto de recursos naturais, tendo na sua população 30% de imigrantes europeus, a bolsa do país supervalorizada e sendo o país que tinha o maior PIB do mundo por um tempo. Então, onde foi que deu tudo errado? No século XIX, a Argentina experimentou um crescimento econômico na exportação de gado. Em 1850, o mercado começou a se desenvolver melhor com a contratação de funcionários, fazendo a economia girar e também com a imigração europeia para o país. A população foi de 1,8 milhão de pessoas para 11 milhões em 1930, com um crescimento anual de 5%. Em 1880 foi criado o peso como a moeda principal da Argentina, a qual é utilizada até os dias de hoje. O país recebeu diversos investimentos exteriores, inclusive 40% do capital britânico investido no exterior estava na Argentina. O país, naquela época, era uma grande potência. O país viveu uma época muito boa com exportação de gado e trigo, vendendo a valores altíssimos, o que deixou a economia do país nas nuvens. Mas esse era um problema que já estava bem na frente dos argentinos e eles não viram. O país dependia basicamente de uma única fonte de renda, que seria a exportação de gado e trigo. A tecnologia avançou e fez com que terras antes inférteis ficassem férteis agora, e a produção de alimentos decolou no mundo inteiro, gerando uma maior oferta e uma menor demanda. E junto com isso, veio a Primeira Guerra Mundial, que fez com que os países fechassem seus comércios exteriores, adotando medidas mais protetivas para si mesmos, o que acabou afetando enormemente quem exportava alimentos ou algum tipo de produto, no caso, a Argentina. Os anos se passaram e o país simplesmente não percebeu que as commodities não eram assim mais tão essenciais, mas continuou vivendo sua vida de luxo como se elas fossem. E quando você começa a gastar o que você não tem, você acaba acumulando dívidas, e foi exatamente o que aconteceu com a Argentina. Desse período pra frente, o país acumulou diversas dívidas, muitas dívidas. E por resultado dessas dívidas, surgiram inflações que geraram outras inflações e que gerou uma bola de neve enorme na Argentina, que se estende até os dias de hoje, tendo uma inflação acumulada em 2023 de 142%. Se você não entende muito bem de inflação, significa basicamente que você perdeu 142% do seu poder de compra se você compra em peso. O país, apesar de ter sofrido com a baixa da exportação, ainda até que seguia bem, vamos dizer assim. Mas teve uma sucessão de 6 golpes de Estado em 50 anos, o que espantou investidores e trouxe muita incerteza para o país. Além de ter um histórico de 8 calotes com a sua dívida exterior. 8 calotes! A Argentina tem dívida com o Brasil, devendo cerca de 10 milhões de dólares aproximadamente. Entre as idas e vindas no seu governo, a Argentina teve um presidente que foi memorável para sua queda. O seu estilo de governo recebeu até o seu nome, peronismo, de Juan Domingo Perón. Perón promovia o populismo, ou seja, ele governava para o povo. O que o povo pede precisava ser atendido. Esse estilo de governo fez ele ser amado pelo povo e inclusive ser eleito outras diversas vezes nesse mesmo país. Todo mundo amava Perón, basicamente, porque ele conseguiu aumentar os salários e dar diversos trabalhos para as pessoas e direitos trabalhistas também. Algumas das políticas de Perón foram congelamento nos preços de aluguéis das residências, preço máximo para as mercadorias, o que na teoria é ótimo para o povo, mas é péssimo para quem aluga o imóvel ou é produtor. Pega o exemplo aqui, se na Argentina o preço máximo para arroz são 100 pesos, a preço de venda para o consumidor, e se eu gastar 50 pesos para produzir o arroz, o que me geraria 50 pesos de lucro? Mas se por algum motivo o meu custo aumentar e for 120 pesos, eu começo a ter prejuízo, já que eu não posso vender acima de 100 pesos. E foi o que aconteceu, simplesmente não valia a pena produzir arroz para ter prejuízo nesse negócio. Essas e outras atitudes de Perón desmotivaram o comércio na Argentina, levando produtores a simplesmente pararem de produzir, ou se mudarem, ou mudarem o seu negócio. Domingo Perón foi o presidente da Argentina de 1946 a 1951 e novamente mais de 20 anos depois, em 73, após apenas 3 golpes de Estado, o que é muita coisa em pouco tempo. Mas afinal, o que o peronismo pregava e por que isso prejudicou tanto a Argentina?
Sua ideologia era baseada nos trabalhadores, nos direitos trabalhistas. E de fato, ele iniciou muitas coisas e melhoraram muito a vida de muitas pessoas. Houve um aumento nos salários, licenças por doenças, folgas semanais, 13º salário e por aí foi. Muita coisa veio para os cidadãos. Porém, essas coisas não vêm de graça e essa política populista insustentável disparou a inflação em qual o país está pagando até os dias de hoje. E como se não bastasse, a Argentina se fechou para o mundo e desincentivou a criação de riqueza. Ainda há também o problema da corrupção e do corporativismo que assola o país há décadas. Chega até a ser irônico quando o país tenta forçar a distribuição de riquezas, ao mesmo tempo em que sua corrupção, seu corporativismo, atraso e burocracia impedem a criação de riqueza dentro do próprio país. É irônico? Chega uma hora que o dinheiro do outro simplesmente acaba e não tem mais de onde extorquir mais dinheiro para consertar os problemas que ele mesmo criou. Pois é, esse é um problema muito comum nesse sistema, que eu nem preciso dizer o nome. É por essas e outras que a Argentina tinha tudo para ser considerada a Noruega do Sul, mas está cada vez mais se assemelhando a uma Venezuela, o que é bem triste para o país. Outros fatores fizeram com que a economia fosse decaindo. A pandemia em 2020 fez com que o país que já não ia bem piorasse. A Argentina foi um dos países que mais estendeu a quarentena. Isso fez com que não só pessoas quisessem fugir do país, mas também empresas, muitas empresas mesmo. Além disso tudo que aconteceu, a Argentina também conseguiu a enorme proeza de afastar enormes empresários do país, taxando as grandes riquezas, o que na teoria é bom, porque vai arrecadar mais impostos, mas isso na prática é horrível, porque quem sofre de fato não são os ricos pagando um pouquinho mais de imposto, são os pobres, porque o rico, ele simplesmente paga seu imposto, se muda do país e acabou. E o pobre fica lá preso sem liberdade, sem emprego, sem renda, sem nada, porque a pessoa que empregava ele fechou as operações e foi para outro país onde não vai precisar pagar tanto imposto. Vendo que o país estava mergulhado em desemprego, inflação e pobreza, o governo tomou uma medida para tentar reverter isso, que foi basicamente proibir as demissões no país. Dá até vontade de rir, Porque como é que você vai proibir alguém de demitir outra pessoa se ela não tem mais condições de pagar o salário dela, por exemplo? É bem estranho. A Argentina, em seus longos anos de governo, criou basicamente um checklist perfeito do que não fazer para ter sucesso econômico. Impor taxas ridículas, congelar preços, não incentivar grandes empresas a ficarem no país e entre muitos outros. Recentemente, a Argentina teve um novo presidente que deixou todo o mercado otimista em relação a isso. E eu espero do fundo do meu coração que a Argentina prospere e melhore a sua situação. É impossível resumir toda a história da Argentina, sobre sua fama até a sua derrota, em um vídeo mais curto. Mas eu espero que você tenha gostado desse até aqui, espero que isso tenha te deixado informado de alguma forma e até a próxima.